Irmãos, nós estamos aqui, já há algum tempo tentando estudar um pouco o capítulo 15 do livro de João, que o assunto é a videira verdadeira, onde se refere a Jesus Cristo. E o nosso assunto tem sido essa frase, que se repete muitas vezes no capítulo 15. Você olhando assim, você vai ver no versículo 2, toda a vara em mim, nós falamos isso. Versículo 4, estai em mim, No final do versículo 4 diz, se não estiverdes em mim, Versículo 5, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim? Aí no final do versículo 5, sem mim. Então, nós falamos o que seria isso, O que é estar ou permanecer em Jesus? Essa resposta nós encontramos em 2 Coríntios, lá no capítulo 5 e no versículo 17. Quando nós vamos lá, nós estudamos já 3 semanas seguidas esse texto, quando o apóstolo Paulo diz que quem está em Cristo, capítulo 5, versículo 17, quem está em Cristo é uma nova criatura. Eu lembrei os irmãos que no original está escrito aquele que está em Cristo, é uma nova criação de Deus. Não que isso mude o sentido de forma nenhuma, mas isso esclarece, isso dá uma luz muito grande para nós, quando a Bíblia diz assim que nós somos a nova criação de Deus, uma nova criação de Deus, cuja as coisas velhas já morreram, e todas as coisas, elas são feitas novas. Então, nós gastamos aqui um momento da nossa mensagem, para dizer que essa nova criatura de Deus, essa nova criação, é o crente. O crente, ela é a criação mais cara de Deus. E essa reflexão, ela é profunda quando nós valorizamos o que nós somos para Deus. Às vezes o crente, ele não entende o que ele é para Deus. Aí ele acha que ele não precisa fazer nada para Deus. E que o pouco que ele faz é muita coisa. Deus, para criar esse mundo todo, bastou falar. Ele falava e as coisas aconteciam. Para Deus era muito fácil criar um sol. Por mais que os cientistas não consigam penetrar no sol para entender o que é ele, porque é muito quente, Deus, ele criou apenas com a sua palavra. Numa fração de segundos, milésimos de segundos, aquele sol, ele apareceu do nada. Se a gente olha uma terra tão complexa como a nossa, que não é nada mais que um planeta no meio de tantos planetas que Deus criou, e saber que aquilo foi criado, meus irmãos, assim, de uma palavra também. Imagine esse poder maravilhoso de Deus criando. Quando ele criou o homem, foi um pouco diferente, porque ele pegou o barro com as mãos, e ele nos fez com as suas mãos. Mas uma coisa é fazer o homem com as mãos, outra coisa é ter os cravos enfincados nas mãos. Uma coisa é você pegar um barro na sua mão e fazer um boneco. Outra coisa é por esse boneco você ter as suas mãos perfuradas, o seu lado perfurado, sua cabeça com uma coroa de espinhos, que você sangre até a morte. Então, não teve uma criação de Deus que fosse tão mais amada do que o crente. Você é essa criatura amada por Deus, custou muito caro. Paulo lembra isso, fostes comprados por um bom preço. Então essa nova criatura, ela não pode viver aquela velha vida, nem aquela velha vida de pecado, ou uma velha vida de pensamentos, qualquer que seja. Se a gente olhar para trás e viver para trás, a gente não consegue nem ganhar uma alma que seja, porque para ganhar uma alma, você tem que olhar para frente. Você precisa olhar para frente, olhar para Jesus Cristo, que Ele está ordenando para você. Então, de uma forma absoluta, as coisas velhas, elas já passaram. É preciso o crente entender isso. Se ele foi magoado por alguém,
Então, Paulo diz no versículo 16 do capítulo 5, que a gente não pode conhecer ninguém mais, como se a gente fosse um velho homem, mas como uma nova criatura. Então eu olho para lá, eu vou olhar para trás e dizer assim, essa pessoa me magoou, mas eu já perdoei ela em Cristo Jesus. Mas se foi você que magoou alguém, então lembre-se disso. Você pode pedir perdão para ela, ela não aceita o meu perdão, mas eu estou perdoado em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram. E todas as coisas novas são feitas, mas são feitas, meus irmãos, por Cristo Jesus em nossa vida. Nós recebemos um novo Espírito de Deus. Nós recebemos um novo coração de Deus. Por que tem que receber um novo Espírito, que é o Espírito Santo? É porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É porque o Espírito Santo faz essa morada em nós e nos faz lembrar tudo que Jesus tem nos ensinado. Essa é a nova criatura. Ou seja, tudo se fez novo. Você não tem aquele espírito que é dos filhos do imundo. Não, né? É o Espírito Santo. Então, esse Espírito Santo trabalha no nosso coração de uma forma que a gente passa a amar o que Jesus ama. Por isso é estranho que um crente ele ame esse mundo. Não ameis o mundo e nem o que há no mundo, né? Então, quando uma pessoa é apegada com o mundo, o coração dela precisa dessa purificação. Todas as coisas são feitas novas. Aí, meus irmãos, nós voltamos para o livro de João, que é o que nós vamos fazer hoje, né? Essa nova criatura, como nós falamos na semana passada, citamos o seguinte versículo, né? Aquele que começou a boa obra em vós, há de terminá-la até o dia de Cristo. Ou seja, aprendemos que Deus ele está trabalhando dia após dia em nós. Qual é o objetivo de Deus de ficar trabalhando em mim? Né? Fazer você parecido com Jesus. Você, o seu coração, né, seus pensamentos, suas ações, ou seja, aproximar você daquela figura maravilhosa que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós não fomos criados uma nova criatura para se parecer com a pessoa mais linda desse mundo, não. Né? Que esse mundo acha tão lindo, não. Nós somos uma nova criatura para se parecer com aquele que é chamado no livro de Romanos, no capítulo 8, de primícias de toda a criação, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando Deus trabalha em nós, o que Ele está fazendo? Ele está me fazendo mais parecido, ou a semelhança, conforme a imagem, né? Quando a gente lê em Efésios, no capítulo 3, no versículo 10, conforme a imagem daquele que nos criou, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, hoje nós vamos falar, né, sobre o dono da vinha, né? O que o dono da vinha vai fazer aqui? Capítulo 15, versículo 2. Né? Vamos voltar lá no livro de João, para a gente poder entender. O final do versículo 2 aí diz o seguinte: todo ramo que dá fruto, ele poda, ele limpa, para torná-lo ainda mais frutífero. É o que diz aí, né? Então, a nossa lição hoje é como é que esse dono da vinha, que é Deus, como é que ele faz para que o Gilberto, como é que ele faz para que, né, qualquer irmão aqui sentado, ou qualquer crente em Cristo Jesus, que se encontra em qualquer lugar desse mundo, como é que ele vai ficar mais parecido com Jesus? Como é que ele vai poder ser mais frutífero? Então, Deus está falando aqui, olha, todo ramo, né, que dá fruto, ele faz o quê? Ele poda. Ele vai ter que usar a tesoura dele, a faca afiada. Deus vai podar para quê? Para que dê ainda mais fruto. Então, nós vamos falar da poda hoje. Esse vai ser o nosso assunto, tá? Primeiro, vamos ler aqui esse versículo em Hebreus capítulo 12, né? No versículo 10. Nós vamos ler ele no fim também, mas vamos ler mais textos. Acontece que, no meio do versículo 10... Deus, né, pela sua palavra, nos diz que Deus, né, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Nessa ocasião, o autor de Hebreus está falando que, olha, que Deus corrige aquele que ele ama.
Usa o exemplo do pai. O pai que ama o filho, ele vai corrigir o seu filho. E aí ele vai chegando nessa conclusão. Por que ele nos corrige? Olha, o pai corrige por pouco tempo, mas Deus, está dizendo, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Não existe um personagem na Bíblia que é considerado assim, olha, um herói da fé. Se você pegar lá em Hebreus capítulo 11, nós temos muitos heróis da fé. A lista não é completa. Não é completa, mas ela é grandiosa. E naquela lista grandiosa, você vai perceber uma constante. O quê? Que todos os personagens, de alguma forma, eles passaram pela poda. Eles foram podados. Deus precisou, em algum momento, usar aquela faca, sabe? Aquela tesoura preciosa para poder arrancar, seja um galho mais comprido que está fazendo peso demais, seja ali aquele galho seco que já não presta para nada, ou, meus irmãos, a tirar uma folha que vai tá sendo prejudicial. Então, Deus, ele não terceiriza esse serviço. Se é que a pessoa é uma filha dele, vamos lembrar de Hebreus capítulo 12. Senão Deus vai deixar a oléu. Essa é que é a pura verdade. O que Deus faz é como eu nunca vi uma pessoa podar uma videira, mas quando você olha na internet e vê, nem o dono da videira, ele não gosta de terceirizar esse serviço, porque ele sabe exatamente o que cortar, onde cortar e como cortar. Ele sabe o que ele vai fazer. Ele está pensando ali, olha, eu tenho que tirar essa e essa. E Deus, que nos conhece profundamente, Deus que sabe tudo sobre cada um de nós, Ele sabe onde Ele coloca a sua faca, onde Ele coloca a tesoura. E bendito seja Deus, quando a tesoura dEle, a faca dEle nos atinge. É prova do seu grande amor. Por isso, como nós devemos estar agradecidos desse amor de Deus, que é a figura da poda, dele ir lá e tratar. Então, meus irmãos, não existe, desde os patriarcas, você vai pegar assim, depois dos patriarcas vem os Moisés, depois dos Moisés vem os juízes, depois os reis, os sacerdotes e profetas. No Novo Testamento você vai ter os apóstolos, você vai ter os irmãos lá, mas qual vida não foi podada por Deus? Qual vida que Deus não teve que fazer alguma coisa? Para quê? Para essa pessoa poder dar mais frutos. Então, irmãos, é uma glória você ser comparado com o quê? Com um personagem bíblico, como um José da vida, como um Davi da vida. Então, o crente fiel, ele faz o quê? Ele reconhece o valor da poda. O crente fiel reconhece. A gente tem, a questão de que qualquer que seja a forma de aflição, e sabe, irmãos, a gente às vezes não aceita no começo, mas qualquer que seja a forma de aflição, ela sempre tem o objetivo de melhorar a nossa vida espiritual. Quando a gente olha para o Novo Testamento, tem aquela figura simpática, eu acredito que é simpática, do filho pródigo. Mas o filho pródigo, para ele, a casa do pai lá, nada estava bom. Talvez ele culpava o pai, também essa casa não vai para frente por causa do pai, O pai aqui, aquele que é o líder, a culpa é dele, porque a casa não é uma casa confortável, porque a casa não é uma casa boa, porque a casa não me dá os prazeres e a alegria que eu mereço. Então eu já sei o que eu vou fazer, Eu vou cair fora daqui. Bobo é quem fica dentro dessa casa, Ai daquele que ficar dentro dessa casa, não vai conhecer o que é bom. Então, meus irmãos, ele olha, mas precisa do pai, Pai, me dá a parte que me cabe aí da minha herança, porque eu quero cair fora, E foi, meus irmãos, o pai dá, o pai deixa, Deus permite, Então, vamos lá, vai lá para a sua farra, vai lá para a sua festa. Ele foi, Ele não lembrou do pai em momento nenhum, e nem da casa do pai em momento nenhum, quando estava lá com as meretrizes, quando estava na festa, quando estava, com seus amigos. Mas quando ele já tinha perdido tudo e ninguém lhe dava nada,
Aí ele disse: "Ah, a casa do meu pai." Então, onde que foi a poda aí, né? Uma pessoa que valoriza muitas coisas materiais, provavelmente é ali que Deus vai colocar a faca dele, vai colocar a tesoura dele. E Deus pegou e tirou o dinheiro dele. O dinheiro dava amigos, dava prazer do pecado, e ele ficou sem o dinheiro. Os amigos foram embora, as mulheres foram embora, mas ele era um rapaz valente, ele era um rapaz trabalhador, de valor, mas ele descobriu que não tinha valor nenhum, tudo que ele fazia ali. Então ele pensou: "Ah, a casa do meu pai." Ele só passou a dar valor na casa do pai dele quando Deus colocou a tesoura na vida dele. E aí, meus irmãos, ele volta. Ele confessa o pecado dele, ele volta, e há uma alegria profunda, tanto nele quanto no Pai. Aliás, no Pai tem mais alegria ainda, ou seja, quando Deus coloca a sua tesoura em nós, quando Deus aplica a sua faca podadora em nós, a alegria dele ainda é maior do que a nossa. Porque o pródigo está lá feliz, mas ele está assustado. Ele fala assim: "Eu não mereço ficar aqui, né? O senhor pode me tratar como se fosse um empregado", mas o pai não quer tratar ele como empregado, porque ele é um filho. Então Deus sabia exatamente aonde ir lá e pá, é aqui que eu vou cortar. Por quê? Porque eu amo ele, porque ele é o meu filho. E foi assim, meus irmãos. Olha, quando ele estava no chiqueiro, que ele foi lembrar da casa do pai, quão maravilhosa era a casa do pai dele. É o que a gente lê na vida de José também. Irmãos, o José, ele tinha 17 anos quando ele recebeu revelações especiais. Mas antes dele receber revelações especiais, ele já tinha um tratamento especial, diferenciado. Coisa que um pai não pode fazer quando tem muitos filhos. Todos devem ser tratados igual. Ele nunca reclamou de ser tratado melhor, não é verdade? Isso é uma questão a ser considerada também. E quando Deus deu revelação para ele, por quê? Porque ele realmente seria grande. Deus ia colocar ele no topo, ali no topo do mundo. Esse era o propósito de Deus com a vida dele. Seus sonhos, sabe? Tudo revelava isso, e ele então se inchava com aquela notícia. Os irmãos dele não gostavam de ouvir. Se você sabe que um irmão não gosta de uma palavra que você fala, não fale. Se você chateia ele, você sabe do que o seu costume, a sua fala, então você não faça para não irritá-lo. Os irmãos já estavam irritados com ele, né? E apelidaram ele do quê? O grande sonhador. Quando ele vinha lá, o sabidão lá, né? Por quê? Porque ele se esbanjava. Até o pai dele chamou a atenção dele: "Meu filho", né? Foi lá contar para o pai dele, os irmãos já estavam tudo irritados. Então quer dizer que a gente não vale nada, só ele que presta para alguma coisa, né? Eu lembro, irmãos, que a única pessoa no mundo que podia dizer assim: "Eu tenho Deus na barriga", é a Maria. E ela tinha Deus na barriga. Não é uma mentira, é uma verdade. Ela é a única pessoa nesse mundo que podia ter o Deus na barriga, e teve Deus na barriga. E quando ela teve Deus na barriga, a Bíblia diz que ela guardava aquilo no seu coração. Eu fico pensando se fosse um de nós aqui que tivesse Deus na barriga. Será que teria aquela humildade mariana, né, de chegar e se calar, se submeter, de ir para a casa da prima, sabe? De se humilhar e ir lá falar com o Simeão, falar com a Ana? Ou seja, eu sou melhor do que essas pessoas, eu não preciso dessas pessoas. Meu filho não precisa dessas pessoas, ele é Deus. Mas existe uma humildade, sabe? Uma humildade cristã em Maria. E ela também precisou ser podada, porque quando ela perdeu um pouco dessa humildade, né, Jesus falou: "Que tem eu contigo, mulher?" Então você nota, meus irmãos, que o José, ele precisava de uma lição profunda para ele poder entender que ele é apenas um instrumento de Deus, que não tem grandeza nenhuma nele. E para isso, Deus colocou ele 13 anos como escravo, seja dentro de um buraco, seja na casa de Potifar, seja naquela prisão, junto com os presos do rei.
e uma verdade seja dita sobre José, o desgosto que aquilo causou no seu coração. Olha, quando ele revelou o sonho do copeiro e do padeiro, quando ele revelou o sonho do copeiro e disse: olha, copeiro, você vai voltar a servir o copo lá na mão do faraó. A humanidade, a carnalidade, chegou àquele ponto de dizer assim: copeiro, olha, lembra de mim quando você estiver lá junto com o faraó, fala bem de mim lá. Sabe por quê? Porque eu fui roubado da terra dos hebreus. Eu não fiz nada para merecer estar nesse lugar. Você está vendo ele? Ele não pede isso para Deus, ele pede isso para o homem. Veja como ele precisava ser podado, né? Fala bem de mim lá, porque, olha, eu sou inocente. De fato, humanamente ele era inocente, né? Então, o próprio fato dele dizer essas coisas mostrava que ele não estava entendendo o plano de Deus para a vida dele. E aí, então, meus irmãos, ele sobe. Passa 7 anos de fartura, ou seja, 13 com 7 já dá 20, né? E mais uns 2 anos de miséria, ou seja, quando ele reencontrou os irmãos dele, teve aquele abraço, aquele beijo, aquele choro, já tinham se passado 22 anos. Desses 22 anos, Deus trabalhou duramente nele por aqueles 13 anos, duro, para tentar amolecer ele. E ele não tinha ficado mole ainda. Na verdade, meus irmãos, demorou bastante para ele ficar mole, para ele dizer essas palavras aí, né? Quando ele encontrou com os irmãos dele, ele disse: olha, para a conservação da vida que Deus me enviou adiante de vós, não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus. Por que ele não falou que ele foi roubado? Ué, a linguagem mudou? Mudou. Por que mudou? Porque ele entendeu que Deus podou ele. Olha, a culpa não é de vocês, foi Deus que me mandou para cá. Ele volta a falar, né? Então, ele fala no versículo 5, ele fala no versículo 7, exatamente isso, ou seja, que Deus é que fez a obra, ou seja, Deus me trouxe para cá, não foram vocês. Isso, meus irmãos, mostra que ele agradece a Deus tudo que Deus fez na vida dele. Ele passa a valorizar aquele momento que Deus cortou ele, que Deus podou ele. Isso no caso de José. Quando você vê no caso de Davi, o corte foi muito mais profundo. Ele precisava ser cortado, ele precisava ser mais do que cortado, ele precisava ser humilhado. E ele não só foi cortado, ele foi humilhado, ele perdeu filhos, ele perdeu o reino, ele perdeu tudo. Ele ficou sem nada. Mas quando ele fica sem nada, meus irmãos, aqueles estudiosos, né, entre os rabinos judaicos, dizem que essa frase é dele. Essa é exatamente aqui de Salmo 119, versículo 71. Vamos lá, vamos para o Salmo 119, vamos abrir a Bíblia aqui, no Salmo 119 e versículo 71. Você vai abrir aqui comigo, né? Vamos ler o versículo 67 primeiro, que praticamente é o mesmo sentido, né? Capítulo 119, versículo 67. Diz assim: antes de ser afligido. Então, podar é afligir, né? Essa que é a verdade. Ele está dizendo, antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora eu tenho guardado a tua palavra. Tu és bom, tu fazes o bem. Ué, calma lá. Ele está sendo afligido, está falando que Deus é bom, que Deus está fazendo o bem. É exatamente isso, né? Versículo 71, foi muito bom ter sido afligido. Quem é que diz isso quando a faca está passando? O José não disse isso. Porque quando a faca está passando, a gente não diz isso. A gente não fala que é bom. A gente fala que é bom depois que a faca passou. Aí a gente considera, sim, agora eu entendo por que Deus me colocou lá naquela cela. Agora eu entendo por que Deus tirou isso e isso de mim. Não é de admirar que uma pessoa que endeusa tanto o corpo dele, essa pessoa endeusa o corpo, tem algum problema no corpo. Para ela chegar o quê? A se humilhar diante de Deus. Dizer,
Foi bom ter sido afligido por ti, Senhor. Foi muito bom. Mas será que vai dizer mesmo? Um filho, ele entende o amor desse pai. Você quer ver quando nós temos pessoas de mais idade, mais velhas, que viveram naquele tempo que só de passar no meio de uma conversa de um pai com uma pessoa já apanhava, não podia fazer isso. Aquilo que quando o pai só olhava de longe, você falou assim, isso aí vai ter eu vou apanhar e não vou apanhar de qualquer coisa. Assim, na minha casa lá, quando apanhava um, parecia que ia apanhar todo mundo, né? Era fio de ferro, era borracha, né? O negócio lá em casa era mais grossa a coisa. Chegava lá, se tivesse os vizinhos lá bagunçando no quintal, ó, quem apanhava era eu e minhas irmãs, né? Apanhava pouco não. Aquela ali foi uma das que mais apanhou. Só que ela era esperta, né? Era bem mais esperta, porque ela não fazia confusão, mas eu apanhava quase todo dia, né? Quase todo dia eu apanhava. Eu rodava de um lado, do outro da casa e entrava no banheiro correndo. Minha mãe esperava tomar banho, quando eu saía do banho ela me batia, né? Então não ficava sem apanhar, porque ela falava, não vai para a rua tal hora. Eu ia, apanhava, né? Então aprendi, e hoje eu agradeço a Deus pela mãe que eu tive. Eu agradeço a Deus. Eu vejo aquelas crianças mal educadas, fazendo o que quer e o que não quer, usando e abusando, sabe? Chantageando o pai e mãe o tempo todo. Eu fico pensando o seguinte, na minha casa não tinha isso. Lá o fio de ferro comia solto. E eu agradeço a Deus pela mãe que eu tive. Meu pai só me bateu uma vez na minha vida, que eu me lembro, foi uma vez. Veio quando dava um tapinha, coisa assim, mas era coisa pequena. Tinha uma visita em casa, e a gente estava no almoço lá, almoço ou janta, era janta. E a Silvana puxou a coxa assim do frango, e eu puxei de um lado, ela puxou do outro, sabe? Eu era mais forte que ela, então veio para minha mão. Né? No que veio para minha mão, eu já peguei a coxa e joguei na cara dela. Pá! Né? Você vai notar que quando eu vou comer na casa de alguém, na minha, eu não como coxa. Você vai notar isso aí. Vai notar. Eu não como. Muito difícil, só se não tiver outra coisa. Sabe? Eu apanhei tanto, que eu chorava de um lado e eu vi meu pai chorando do outro. Mas eu merecia apanhar. A mesa para mim, assim, meus irmãos, grito dentro de casa, eu não gosto. Mas eu aprendi. Eu agradeço a Deus por todos os tapas, por todas as coisas e por tudo que Deus já me repreendeu nessa vida. A faca de Deus, Ele sabe onde corta, como corta, por que está cortando, o que tem que cortar. Deus, Ele é muito preciso. Olha o que Davi está falando no versículo 71. Né? Foi bom, mas como é que pode ser bom ser afligido? Né? É quase uma contradição. Meu pastor, eu estou sofrendo, eu estou chorando, está doendo na carne, está doendo no espírito, está doendo no coração, tá? Às vezes você vê uma pessoa que dá tanto valor às coisas materiais e perde. E aí você sabe que Deus está trabalhando na vida dela. Isso acontece nas vidas cristãs. Você fica olhando aquilo, né? Para ver se a pessoa reage, se a pessoa fala assim, agora eu sei o valor que tem as coisas espirituais, em contradição com as coisas materiais. Veja, é bom, é muito bom, né? É o que a gente lê do autor de Hebreus, do capítulo 12. Ele fala assim, foi para o nosso bem maior, né? O apóstolo Tiago, quando a gente vai lá em Tiago, no capítulo 1, vamos lá comigo, né? No texto de Tiago, capítulo 1, todos os que escrevem sobre a aflição divina, né? A aplicação da aflição divina na nossa vida, todos os autores, eles falam a mesma coisa, né, com palavras diferentes. Mas eu vejo em Tiago um dos que melhor explica, porque ele fala aqui no versículo 1, capítulo 1, versículo 2, ele fala assim, meus irmãos, tende grande alegria quando vocês passar por provações ou por tentações. É o que está dizendo em algumas traduções, né? E aí ele diz assim, sabendo que a prova da vossa fé vai dar paciência para vocês. É o que o apóstolo Tiago está dizendo aí.
Olha, quando você é afligido por Deus, você aprende a ter paciência, muita paciência. De vez em quando eu trazia pessoas lá de Galho, eu vinha para o hospital aqui, irmãos, aqui em Marília, né? Tempo que você entrava por baixo ali e tudo. E eu vim trazer um senhor que tinha tido um infarto, sabe? E ele ficou lá, né? Essa pessoa, a família dele era uma família que tinha posses, pegou ele, levou ele. Eu fiquei ali, né? Estava ali naquela sala e tinha um rapaz que tinha tido um acidente. E a perna dele estava ali, né? Ele gritando: eu vou perder a minha perna, eu vou perder a minha perna, minha perna, minha perna. E você fica ali, né? Você fica agoniado com aquele negócio todo. Aí um camarada com uma cadeira de rodas, sabe? Todo mundo parou ali e disse: não fica assim não, meu filho, não fica assim não. Eu já perdi as duas, eu sou um homem feliz. Falou assim para ele, sabe? Eu fiquei olhando aquele negócio, é muito esquisito, né? Olha, uma pessoa que passa por tribulação, por aflição, ele pode ajudar as outras, na mesma aflição. Vira e mexe, quando a minha sogra estava aqui, na Santa Casa não, aqui no HC, sempre aparecia uma pessoa, né, uma mulher, para confortar, dar uma palavra: olha, eu fiz esse tratamento, olha, hoje eu estou bem, né, para dar vitória para vocês. O que é isso? É uma pessoa que passou por todas aquelas etapas de cirurgia, de químio, de rádio, e está ali dizendo assim: olha, fique firme, né? É suportável. Então, uma pessoa que passa por uma aflição, ela pode ajudar a outra. Então, como é que eu vou me parecer com Jesus, sendo orgulhoso, achando que não tenho falta de nada? Você está enganado. Deus quer trabalhar na sua vida para você se parecer com Jesus. A gente vai ver que algumas coisas precisam ser feitas para que isso aconteça, né? Vamos continuar, meus irmãos. Tem vícios que precisam ser tirados. Vamos para os livros de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Vamos lá, né? Esse versículo foi lido aqui pelo pastor Edilson, né? E ele explicou, de certa forma, esse texto para nós. Versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, vamos nos limpar, né? Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, dos pecados da carne e os pecados do espírito. Então, quando Deus está nos cortando, Ele está querendo tratar pecados da carne e pecados do espírito. Aí você pode pensar: imoralidade sexual, de qualquer forma, né? Devassidão, impureza, orgia, briga, facção, palavra torpe, idolatria, são pecados da carne. A idolatria entra também no pecado de espírito, porque tem muitas pessoas que idolatram ele mesmo ou alguém, né? Então, fica uma coisa bem interior, né? Mas o ódio, a mentira, a mágoa, desejo maligno de coração, desejo de morte, desejo de suicídio, isso aí é pecado do espírito, né? Então, existem os pecados da carne, que Deus quer tratar, e existe o pecado do espírito. Às vezes você vê uma pessoa em aflição, mas por que será que Deus está tratando? O que será que Deus está tratando? Deus quer tratar, né? Será que Deus quer tratar pecado da carne, pecado do espírito? Não importa. Agradeça a Deus, diz: louvado seja Deus. Deus está trabalhando na minha vida, Ele vai me melhorar. Ele sabe o que cortar aqui nessa vida pecaminosa. Então, meus irmãos, a aflição faz isso, busca nos limpar. Tem dois versículos interessantes, né? Um aqui em Provérbios 17, 3, que diz assim: o ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor que revela quem as pessoas realmente são. E sabe quando Ele revela? Quando a tesoura dele está trabalhando. Muitos serão colocados à prova, e assim serão joerados, purificados, olha que lindo, aperfeiçoados. No entanto, os malignos continuarão praticando impiedade. Nenhum dos ímpios dará ouvido a estas palavras, tampouco buscarão entendimento. Mas os sábios e prudentes, sim, esses vão entender. Olha só, eles vão entender o quê? Eles vão entender que está sendo colocado à prova, vai ser joerado, purificado e aperfeiçoado. Quem é que vai entender, né? Aquelas pessoas que têm Cristo como seu Salvador.
aquelas que são filhos de Deus. Eles vão entender. Então, irmãos, esses vícios precisam ser corrigidos e algumas virtudes, elas nunca vão aparecer na vida. Não vai aparecer se não tiver a poda, ou seja, se não tiver passado por aflição. Esse texto de Tiago aí que nós lemos, no capítulo 1 e versículo 2, diz assim, olha, se alegre-se por passar por diversas tentações, por quê? Porque a prova da vossa fé produz paciência. Paciência. Eu estava falando do irmão lá de Pompeia, eu acho que ele tem 9 ou 10 filhos agora, não sei, né? Mas eu conheci eles quando eles tinham um só, né? Um só. E assim, tanto o pai e a mãe é meio agitado quando só tem um filho, não é verdade? Porque fica ali, é a única coisa que tem, tal, tá? Mas quando tem 9, 10, né? Aí, meus irmãos, se um caiu lá atrás, não é que não é importante, sabe? Ele sabe que alguém vai levantar, que vai acontecer alguma coisa. Por quê? Vem a paciência. O pastor João falava que uma mulher pedia paciência para Deus, cada vez que ela ficava pedindo essas coisas, Deus dava um filho para ela, né? E porque ela não tinha paciência com o primeiro, imagina com o segundo, com o terceiro, com o quarto, com o quinto, né? Não, vai chegando aquele ponto que Deus trabalha na vida da pessoa e ela tem paciência. O problema é que eu sou uma pessoa muito nervosa, então Deus vai podar você e você vai aprender a ter paciência. Por quê? Porque Deus te ama. Isso. A paciência, meus irmãos, só vem com muita aflição. E uma outra coisa que só vem com aflição é a simpatia pelo erro do próximo. Agora, isso aqui é quase que o campeão, né? Veja lá o livro de Hebreus, capítulo 2 e versículo 17. Vamos dar uma olhadinha lá. Qual que é o exemplo aqui? O próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, ele é o exemplo, capítulo 2 e versículo 17. Diz assim, pois convinha que em tudo Jesus, né, fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel como sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar o pecado do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, ou seja, sendo provado, sendo afiado, né, então ele padeceu, pode socorrer os que são tentados. Quando você pensar em alguma tentação, Jesus foi tentado e ele pode te ajudar. Como a gente falou, né? Aquela pessoa que passou por um problema, ele é a pessoa mais certa, mais exata para te ajudar naquele problema, se Deus trabalhou na vida dele. Ninguém mais. Aquela pessoa, ela passa a ser uma autoridade. Aí você pode pensar, não, é exatamente isso. Jesus, ele pode nos ajudar em tudo que a gente for tentado, provado. Por quê? Porque em tudo ele foi provado e tentado. Ele pode nos carregar. É o que a palavra de Deus está dizendo. Então, uma pessoa que é afligida, né, ela passa a ter simpatia. Por quê? Olha, Deus corrigiu o meu erro, então, quando uma pessoa está errada, em vez dela ficar falando, jogando pedra, criticando e coisa e tal, ela vai fazer o quê? Ela vai tentar ajudar aquela pessoa, aquele irmão. Ela vai chegar e falar assim, olha, você está correndo um grande perigo. Veja só o que aconteceu na minha vida, você está correndo um grande perigo. É por isso que aquele homem, né, lá do rico e do Lázaro, ele fala, não, pai Abraão, né, manda eles voltar lá para contar o que aconteceu com ele. Está lembrado disso? Ele seria uma autoridade mesmo, né? Se eles voltam e contam, olha, nós estamos lá no inferno, viu? Não vem, aceita Jesus, porque senão vocês vão vir para cá, né? Mas não pode, porque tem a Bíblia, eles não podem sair de lá. Então, uma pessoa, meus irmãos, que a faca de Deus, a tesoura de Deus, corta ele lá, ela passa a ter mais misericórdia das outras pessoas. Então, tem aquela mulher, né? Que ela tem 2, 3 filhas, né? O que ela fala? Olha para as filhas da vizinha, aquela lá não presta, aquela não... E as filhas dela estão crescendo. Um dia o que acontece? Uma das filhas dela vira a casaca, né? E aí uma outra pessoa olha para ela e pode falar, está vendo? Falava tanto dos outros, olha o que aconteceu, né? Meus irmãos, às vezes Deus permite isso, para quê?
para a gente não falar do outro. Pelo contrário, para a gente poder ajudar a outra pessoa. É o que Deus faz na nossa vida. E também, meus irmãos, uma grande virtude que é o avivamento. É um avivamento. O livro de Efésios, capítulo 5, 14, diz: acorda vocês que estão dormindo, né? Veja, a igreja primitiva, os apóstolos estavam em Jerusalém contra a ordem de Deus. Deus disse: vocês vão ser minha testemunha em Jerusalém, vocês vão ser minha testemunha em Samaria, vocês vão ser minha testemunha lá em Judéia e em todo confins da terra, tá? Vocês vão para toda parte do mundo. E já tinha passado muito tempo, a igreja já tinha milhares de membros, 7.000 membros, e aí o que aconteceu? Todo mundo dentro da igreja. Olha que legal, né? E o samaritano, deixa eles para lá. E as outras cidades, deixa para lá. E os gregos, que piorou, que deixa para lá. O que Deus fez? Mandou uma grande perseguição contra a igreja. Deus disse: pegou a faca dele, pá, 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 pá. Agora vai morrer um monte de gente, que vai ser cristão. Cabeça do Tiago cortada, pá, pá, pá. Pronto. Todos os apóstolos saíram de Jerusalém. E o evangelho foi se esparramando para todos os lugares. Se precisa cortar alguma coisa para uma igreja se avivar, sair da comodidade, que assim seja. Às vezes tem que acontecer alguma coisa, para acabar aquela preguiça, sabe, aquela sonolência. Não existe uma pessoa, um ser que pode ser mais sonolento e espiritual que o próprio crente. A gente vai se acomodando no nosso lugar, na nossa posição, quando nós podemos, meus irmãos, fazer muito mais para Deus. A gente pode. Satanás é astuto, né? Fala assim: olha, esses aqui eu vou fazer ele se sentir bem não fazendo nada. E esses aqui? Isso aqui eu vou dar alguma coisa para ele se afastar da igreja. Qualquer coisa eu vou dar. Eu dou um carro, pronto, já se afasta da igreja. Dou uma namorada, pronto, já se afasta da igreja. E assim vai, sabe? É assim. Né? Então, de repente tem Deus estoura, faz alguma coisa, como aconteceu no livro de Atos. E aconteceu isso na cidade de Éfeso também. Ou seja, Deus, Ele tem o jeito dele de fazer que a obra dele saia do marasmo, da preguiça. Então, Ele dá esse avivamento através da aflição. Olha o que a aflição ainda causa nos filhos de Deus, né? Rapidamente, um olhar mais profundo para o nosso coração, que nós somos pecadores. Nós justificamos a mão aflitiva de Deus. Naquele Salmo 119, nós lemos o 67 e o 71, mas olha o que diz o 75. Reconheço, Senhor, que as tuas decisões são justas. Foi com lealdade que tu me castigaste. Então a pessoa justifica a Deus: olha, eu passei por essa aflição, mas Deus é justo, Ele foi leal, Ele me ama, por isso Ele me puniu, por isso que Ele me bateu. Passamos a considerar o valor da palavra de Deus, como diz aqui: antes de ser afligido eu andava errado, mas agora eu guardo a sua palavra. Por isso, irmãos, quão agradecidos nós devemos ser, porque Deus usa a sua tesoura, a sua faca em nós. Eu quero terminar lendo aqui em Hebreus capítulo 12. Vamos dar uma olhadinha em Hebreus capítulo 12. No versículo 5, irmãos, o apóstolo ele diz o seguinte. Ele fala, capítulo 12, versículo 5. E já esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor. Não desmaies quando por ele fores repreendido. Não é para desmaiar. Não é também para desprezar. Então, não despreza, não faz pouco caso quando Deus estiver te corrigindo. Não despreza e não desmaia. Né? Versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que tem por filho. É a pessoa que ele ama, é o filho dele. Então, se ele tem amor, se é o filho dele, então ele vai fazer o que nossos pais que nos amavam faziam conosco. Então, aqui no versículo 7 diz: se suportais a correção,
Deus vos trata como filhos, porque que filho há que o pai não corrige? Hoje tem muitos, mas olha, que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, se Deus não está fazendo nada, se Deus não está batendo, cortando, se Deus não está humilhando, então calma lá, o que está acontecendo? Então, será que eu não sou filho? Existe essa possibilidade, meus irmãos. Aqui no versículo 9, diz, além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos castigarem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Que lindo que é isso aqui, meus irmãos. Quando Deus nos corrige, quando Ele chama a nossa atenção, se Ele tira o que a gente mais gosta, de fazer em erro ou idolatrar, Então, se Ele vai lá, arranca, se Ele nos empobrece, se Ele nos adoece, se Ele, meus irmãos, nos quebranta, se Ele nos amarra, então Ele está dizendo aqui, é porque nós somos seus filhos, é porque Ele nos ama. E como está dizendo aqui nesse versículo 10, lá no finalzinho, Ele diz assim, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda correção no presente não parece ser de alegria. Lembra do José? Eu não mereço estar aqui, não fiz nada para estar aqui, me venderam. Não, verdade, Então, vou ler de novo o versículo 11. Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Tem uma tradução que traz uma palavra um pouquinho melhor, nos aperfeiçoados por ela. Tá? Então a correção, ela faz isso, ela nos aperfeiçoa. É isso que Deus quer fazer. Deus quer trabalhar em nós. Então, irmãos, bendito seja Deus. A gente tem que agradecer a Deus porque Ele se preocupa em nos fazer parecido com Jesus, esse salmo que tem aqui é o 51, é o salmo de Davi. Pode terminar passando isso aqui, eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Esse é um versículo interessante, Ele diz assim, faz-me ouvir júbilo, alegria, para quê? Para os meus ossos que o Senhor acabou de quebrar, fica contente. Então, Deus tinha batido tanto nele que quebrou os ossos dele, Falou assim, Senhor, será que eu vou me alegrar ainda? Eu quero me alegrar, Estou tudo quebrado aqui, mas eu acho que o Senhor pode me trazer alegria. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um coração reto, cria, renova. Então, Deus estava trabalhando na vida dele, diz, Senhor, foi muito bom, que o Senhor me corrigiu, que o Senhor me afligiu, eu andava errado antes, mas agora eu aprendi a guardar a sua lei. Isso é para os filhos, isso é para aqueles, meus irmãos, que Deus quer aperfeiçoar para deixar a semelhança de Jesus. Amém?